Geração Z, geração X, geração Y, diversidade e inclusão. Como ter sucesso nesta miríade de termos e desafios? Como a minha proposta é auxiliar você a ter sucesso profissional no campo do empreendedorismo e um melhor controle financeiro, nada mais justo que a gente também conversar sobre carreira profissional. Não é novidade, não é segredo, né, para ninguém que os desafios, que a competitividade na carreira profissional é tão grande quanto na vida de quem empreende. E pensando assim, como ter sucesso na carreira profissional nesse ambiente tão desafiador? Então, assim, para começar, é claro, não existe fórmula mirabolante que irá, assim, te ensinar a ter sucesso no ambiente de trabalho. É claro, assim, que cursos de especialização, graduação, ter o domínio em outras línguas, um MBA, entre outras especializações, elas irão auxiliar e muito em sua carreira profissional. Mas isso basta? Eu tenho contato próximo com amigos que são gestores de empresas multinacionais e, segundo eles, a graduação, outros idiomas, especializações, MBA, isso somente não basta. Mesmo para aqueles que querem seguir carreiras somente técnicas, para você conseguir se manter competitivo no mercado de trabalho, as habilidades sociais, as soft skills, estão sendo cada vez mais requisitadas, principalmente nos tempos atuais, onde nós temos diversas gerações compartilhando o mesmo ambiente de trabalho. Com certeza, você já ouviu os termos geração X, geração Z, geração Y, e ainda aqui, para dar uma pimentada a mais nesse cenário, a gente pode incluir diversidade e inclusão e a agenda woke. E como isso pode afetar positivamente ou negativamente você no mercado de trabalho? A boa notícia é que a sociedade e as empresas, elas já se adiantaram nesse assunto. A grande maioria das empresas já identificaram a necessidade de implementar processos para que os conflitos de geração não sejam bem um conflito, mas sim uma vantagem competitiva. Programas de diversidade e inclusão de empresas, elas não falam somente de incluir as minorias em seu quadro de funcionários, mas também de estarem abertos à diversidade de geração, opiniões e visões, tendo como target principal o crescimento profissional e também o da empresa. Outro ponto é que as empresas, elas têm investido bastante na capacitação dos seus gestores, para que eles estejam cada vez mais preparados para atuar nesse ambiente. Mas e você? Qual que é o seu papel, né, nisso tudo? A primeira coisa é entender bem os termos e como você se encaixa neles. Então, vamos dar uma bela explicada em cada um dos termos e quais são as suas características. Começando aqui pela geração Baby Boomers. O termo Baby Boomers surgiu do aumento significativo da taxa de natalidade após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as nações ocidentais se recuperavam aqui do conflito e vislumbravam, né, um futuro de reconstrução e prosperidade. Essa explosão demográfica não apenas afetou a realidade profissional, mas também ela moldou a dinâmica política, econômica e cultural de décadas subsequentes. Depois tivemos a geração X, de 1965 a 1980. Essa geração, eles cresceram em uma época de mudanças econômicas e políticas, como a transição para o mundo digital e a ascensão do individualismo. Eles são conhecidos por sua capacidade de se adaptar
a mudanças, porque eles viveram transformações sociais e tecnológicas. Essa é uma geração que valoriza um emprego estável e uma vida mais tradicional, embora muitos aqui tenham se adaptado a um mercado de trabalho em constante mudança. Essa geração, ela presenciou o surgimento da internet, mas cresceram em uma época em que a tecnologia não era tão presente quanto nas gerações seguintes. E depois passamos para a geração Y, os millennials, e eu tô nessa, de 1981 a 1996. Essa geração, eles cresceram com a expansão da internet, das redes sociais, do smartphone, sendo uma geração aqui mais conectada. Muitas vezes as pessoas dessa geração, eles buscam mais do que estabilidade financeira. Eles procuram um trabalho com significado e que contribua para a sociedade. Essa geração, eles vivenciaram, eles enfrentaram aqui a crise de 2008, o que impactou muito aqui as suas carreiras e as suas perspectivas financeiras, levando muitos aqui a adotar uma abordagem mais cautelosa em relação ao consumo e ao planejamento de vida. E depois tivemos a geração Z, de 1997 a 2012. Esses são os nativos digitais, eles já nasceram imersos em tecnologia digital, em smartphone, em internet. Eles têm uma grande habilidade para se adaptar e utilizar plataformas diferentes. A geração Z, ela tende a ser mais focada no empreendedorismo próprio. Eles buscam criar as suas próprias oportunidades de ganho de dinheiro. Eles possuem também uma preocupação social e ambiental, são mais conscientes sobre questões de sustentabilidade, mudanças climáticas e direitos humanos, e isso influencia suas escolhas de consumo e atitudes em relação ao futuro. Eles possuem uma consciência maior sobre saúde mental, sendo aqui uma geração que valoriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, como podemos ver nesse ambiente multifacetado e pluricultural, possuir habilidades sociais, assim como aprimorá-las, se torna cada vez mais uma vantagem competitiva, uma das principais habilidades exigida nesse contexto é saber trabalhar em equipe. Como um gestor amigo meu costuma dizer, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, sem o suporte do outro. Você não consegue trabalhar em equipe se você não tiver habilidades como empatia, negociação, uma comunicação eficaz, adaptabilidade, flexibilidade, entre outras. Assim, a lista de soft skill, ela é grande e a gente até pode aprofundar-se aqui em um outro vídeo. A convivência entre diferentes gerações no ambiente corporativo, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, pode gerar um conflito decorrente de distintas perspectivas e prioridades. Porque hoje você tem baby boomers interagindo com a geração Z, enquanto a geração X ela tende a valorizar estabilidade e hierarquias bem definidas, os millennials eles buscam um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Já a geração Z, eles priorizam o quê? Uma flexibilidade, autonomia, e eles têm um forte senso de propósito. Por isso, entender o seu papel, né, nesse contexto, onde você se situa, assim como os outros, é essencial para a sua atuação como protagonista da sua carreira. E o que eu quero dizer? Não adianta, por exemplo, eu querer trabalhar somente em remoto se a empresa não apresenta esta
opção. Não faz sentido você trabalhar nessa empresa ou até mesmo concorrer a uma vaga de emprego nesse termo. Caso você concorra e ainda seja aprovado, certamente você vai trabalhar desmotivado, afetando aqui não somente a sua performance, mas também o da equipe. Outro exemplo aqui é um mal-entendido generalizado sobre a geração Z. Se você pesquisar aí, se você der um Google aí, geração Z, a maioria dos vídeos, eles falam da geração Z de forma pejorativa e chocosa, mas isso é real, né? Assim, com certeza tem gestores que não têm aqui um preparo para trabalhar com a geração Z, mas em contrapartida, não adianta a geração Z procurar empregos em empresas na qual não oferecem os benefícios que ela busca, que ela tem como prioridade. Vamos pegar um exemplo aqui de um recém-formado em engenharia química que está procurando uma vaga de emprego remoto. Esse daqui ele já vai iniciar desmotivado. Por quê? Porque essa é uma função especialmente presencial. E como que você pode resolver isso, né? Você pesquisar sobre cursos e graduações no qual o mercado de trabalho ofereça os benefícios desejados já se torna uma vantagem na hora de buscar emprego. E é claro assim que todas as empresas, elas gostariam de ter ali a geração Z compondo o seu quadro de funcionários, porque imagina, essa geração, ela tem uma facilidade com as novas tecnologias, eles são mais empreendedores, multitarefa. Eles serão um fator aqui predominante para diversidade de ideias e resoluções de problemas. Porém, esse profissional, ele precisa o quê? Ele precisa estar alinhado com o que a empresa disponibiliza. Caso contrário, será frustrante para ambas as partes. E assim, tome as rédeas do seu desenvolvimento. Seja mais proativo em entender como funciona o seu ambiente de trabalho. E extraia aqui o máximo de conhecimento das pessoas que fazem parte da sua equipe e dos outros setores também. Melhore aqui a sua relação interpessoal, desenvolva novas habilidades, a fim aqui de extrair o máximo de resultado, tanto seu como da equipe na qual você trabalha, a fim do quê? De obter mais conhecimento profissional. E aqui fica a minha última dica. Foque em treinamentos, em palestras, em cursos voltados para melhorar o seu soft skill. Existem muitos livros ótimos, assim como muito conteúdo bacana aqui no YouTube de graça. E esses conteúdos, eles irão lhe ajudar a entender melhor esse mundo multicultural que vivemos, assim como ajudar no seu crescimento profissional. Bom, colega, eu vou ficando por aqui. Lembrando você que se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva e seja super bem-vindo, super bem-vinda. Não esqueça de colocar o seu super like neste vídeo, porque o seu like é super importante para fazer com que esse conteúdo vá a mais pessoas. Eu agradeço você, até a próxima e tchau!